Olá, eu sou o evangelista Geldo Sonan Passos, também sou empresário, moro no Tocantins, e eu quero compartilhar com vocês uma parte da minha vida, um período da minha vida em que parecia que eu não ia resistir, que eu não ia vencer, mas graças a Deus estou aqui hoje para contar. E tudo se passou entre 1983 a 1993. Essa parte triste que eu vou contar. Mas antes eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia, 2 versículos da Bíblia. Vamos ler, acompanhe comigo, que explicam o que aconteceu comigo. Tem vários, a Bíblia toda explica por que tudo isso aconteceu comigo. Mas tem 2 versículos aqui que são bem diretos. Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Agora no Novo Testamento, a primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que, aqui está falando do Espírito Santo, observe que é letra maiúscula, inicia com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tem gente que fica arrepiada, né? Não gosto que fale de demônios, mas eles são a realidade. Eles são uma parte dos anjos, 1/3 dos anjos que acompanharam Lúcifer, que era um anjo poderoso. Ele foi lançado do céu, foi expulso por pretender ser igual a Deus. Ele foi expulso e trouxe consigo 1/3 dos anjos. E eles estão espalhados por aí, e eles são esses espíritos enganadores. Vou voltar a ler aqui o versículo bíblico em 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores, são esses que eu estou falando. Eu estou citando aqui, que a Bíblia diz que eles foram expulsos da presença de Deus. E hoje eles são inimigos de Deus. E hoje eles estão espalhados por todos os lados, enganando, colocando diante das pessoas, bem intencionadas inclusive, colocando caminhos, vários caminhos, e até eles têm uma pregação: todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse ainda: aquele que não tem o Filho, que é o Filho de Deus, né, não tem também o Pai. Então, sem Jesus, meu querido, minha querida, sem Jesus Cristo você não alcança Deus. A Bíblia diz que crê em Deus até os demônios, esses aqui, creem e estremecem. Tá? Então, crer em Deus não salva ninguém. Olha, absurdo que eu estou falando, pode parecer, né? Mas crer em Deus não salva ninguém, tá? Você tem aqui uma vida mais, por você crer em Deus, ter o temor de Deus, você tem uma vida com menos problema, mas salvação eterna só através do Filho que o próprio Deus ofereceu em sacrifício por nós. E esses espíritos enganadores têm aberto vários caminhos. E eu, um jovem inteligente, ansiando por vencer na vida, ter prosperidade, eu vim de uma infância pobre mesmo, família honrada, mas pobre, e
ansiando vencer na vida, eu me lancei a trabalhar, casei muito jovem, fui para Goiânia com a minha jovem esposa, e lá nós moramos 15 anos. Antes havíamos morado 2 anos no interior de Minas Gerais, minha cidade de Natal. E ali em Goiânia, aí eu comecei a fazer de tudo para prosperar na vida, não só trabalhando, me esforçando ao máximo, mas também procurando trabalhar o lado espiritual. Algumas pessoas me recomendaram que começasse a consultar espíritos e assim eu fiz e entrei por esses caminhos aqui. Há caminho que ao homem parece direito, mas, há caminho que ao homem parece direito. Aquilo me parecia direito. Pessoas honradas, pessoas amigas, me indicando aqueles caminhos. E eu entrei por aqueles caminhos, enveredei por aqueles caminhos e comecei a dar ouvidos a espíritos. E eles começaram a dirigir minha vida, a vida da minha esposa. Aí eu já tinha 3 filhos, comecei a levar meus filhos, criancinhas também, para ali receberem influência daqueles espíritos. Disseram que eu tinha alguns dons que eu tinha que desenvolver e me colocaram para girar. Eu girava até quase ficar tonto. E passei 10 anos ali, cheguei lá no topo, alguém lá da liderança um dia fez uma consagração comigo e eu estava me tornando pai daquele negócio ali. Eu não sei como é que funcionava, ninguém nunca mostrou como é que funciona isso legalmente, mas eu me tornei pai de alguma coisa lá, tá? Não vou aqui falar pai de que eu me tornei, mas me tornei pai. Não sei se tomei posse daquilo definitivamente, mas me tornei pai. E ali envolvido com aqueles espíritos, eu passei, como disse, esses 10 anos, e para tudo que eu fazia, eu pedia a orientação deles. Nós estávamos quase que diariamente, pelo menos 3 vezes por semana, nós estávamos lá nas reuniões regulares e algumas coisas que nos mandavam fazer fora, nós fazíamos também em outros dias, no sábado, na terça, na quinta-feira. E estas atividades extras, vamos dizer, envolviam entregas nos cemitérios, nas encruzilhadas, nas matas, nas cachoeiras, nas pedreiras. Já teve determinada ocasião que eu estava com a minha esposa e um outro amigo em cemitérios abandonados, com mato muito alto, fazendo entregas, altas horas da noite, enchendo de vela, no perigo de provocar algum incêndio, ou ser ali picado por alguma cobra, cemitérios abandonados. E ali descia espírito, incorporava, falava, oferecia coisas. Eu me lembro que em determinada ocasião, espíritos me ofereceram ouro, e eu olhava para um lado e para o outro e via alguns amigos ali que estavam ali buscando aquele ouro há muito tempo e não haviam conseguido. Para mim, eles ofereceram ouro. E eu falei, não quero. A minha consciência não me pedia que aceitasse aquilo. Eu estava ali porque era bem intencionado e me foi dito que, trabalhando com aqueles espíritos, eu estava fazendo alguma coisa para Deus. Eram espíritos que me xingavam de desgraça, de miséria, eram espíritos violentos. Mas eu fui ensinado por outros espíritos de luz, entre aspas, que desciam ali, eu fui ensinado por eles que eu deveria trabalhar com aqueles espíritos mais violentos também, porque eu estava ajudando na evolução deles. Eu não sabia que são inimigos de Deus, que foram expulsos da presença de Deus, que são espíritos enganadores. Eu não sabia. Eu entrei de cabeça e fazia tudo que eles me mandavam. Consultava acerca de qualquer negócio que eu fosse fazer, eu consultava. Aí eu cheguei em 85, cheguei a montar minha própria empresa, funcionou 8 anos, vencemos vários pacotes econômicos, várias crises. Era uma pequena fábrica de escapamentos especiais para tratores e filtros de ar e pré-filtros de ar. Funcionou de 85 até 1993, vencendo muitas dificuldades, e parecia que eu estava no caminho certo.
Parecia que eu estava no caminho certo. Acontece que eu observava algumas coisas estranhas, tá? Disseram que eu tinha uma mediunidade de cura. E eu me lembro que um amigo, colega da maçonaria, que eu frequentava na época, ele inclusive tinha o último grau da maçonaria, e ele estava com câncer já, né, cerca de 1, 2 anos, e eu chamei ali uma equipe e nós fomos lá visitar aquele amigo, para curar naquela doença. Ele estava em casa, estava mal, mas estava em casa, sentado, e nós ministramos ali aquele dom sobre a vida dele, e a família relatou depois que ele começou a ver, ele perdeu a visão e começou a ver algumas criaturas horríveis que o estavam arrastando para o além. E ele gritava, pedia socorro, nós já vimos sair dali. Ele gritava e pedia socorro. E naquela mesma noite ele faleceu. Também uma família de amigos meus estavam com problemas conjugais e nós levamos ali. Aí a entidade disse que havia recebido para matá-los, mas que agora, com o que eles estavam fazendo ali, eles haviam revogado. E naquela mesma semana eles viajaram para Minas e no retorno bateram um carro, tinha 7 pessoas dentro do carro. Morreu ele, a esposa, 3 filhos, um primo e um sobrinho. Tudo numa pancada só, morreram todos. Tá? Também tem a esposa de um amigo nosso, a esposa de um... Inclusive tinha relacionamento profissional com a minha empresa, ela adoeceu com câncer, 2 anos doente, e aí, esse dia eu me propus a ir lá, fazer ali dar um passe para que ela fosse curada. E o marido concordou e eu fui no hospital com ele e ministrei sobre ela. Naquela mesma noite ela entrou em coma e veio a falecer. Então aconteciam essas coisas estranhas, tá? Diziam que eu tinha um dom de curar, mas acontecia o contrário, né? E achava estranho, mas tudo bem, na boa fé, a gente acreditava em tudo que eles falavam para a gente, eu e minha esposa, e trabalhávamos ali com toda a dedicação. E quando foi em 1900